os imensos multidões pelas ruas e os tradicionais desfiles nas avenidas, nos sambódromos, no Rio e em São Paulo principalmente, né? O carnaval mais uma vez cumpriu o papel de resistência cultural, de alívio, né? Um parênteses assim na vida dura e também de contar a história de uma outra perspectiva, de mostrar a cultura da perspectiva dos que vêm de baixo. Mas esse ano teve mais. Principalmente nas ruas do Rio e de São Paulo, o nome do ex-presidente Bolsonaro foi muito lembrado pela turma que saiu nos blocos para brincar o carnaval. Bolsonaro foi bastante lembrado, ele que logo que tomou posse se mostrou uma espécie de inimigo do carnaval, vocês se lembram? Tentou transformar o carnaval numa festa horrorosa, num lugar onde só se praticavam atos obscenos, usando o discurso religioso para jogar a turma dele contra a tradição do carnaval. De alguma maneira, foi isso que o Bolsonaro fez. Esse ano, ele virou um personagem com o prende, prende, prende Bolsonaro, que ecoou pelas ruas. Em São Paulo teve mais. A tradicional escola de samba Vai Vai fez a crítica da violência policial. Levou para a rua um enredo que falava de hip hop, trazia muitos temas da periferia e trazia também um tema que é da sociedade brasileira. A polícia brasileira é das mais violentas e das que mais mata no mundo. Bom, isso gerou indignação. Sabe de quem? Dos policiais. Não gostaram de ser retratados dessa forma na escola de samba Vai Vai. Deputados bolsonaristas chegaram a pedir que Prefeitura, Estado de São Paulo deixem de transferir recursos que muitas vezes são repassados para os desfiles das escolas de samba. Associações de policiais divulgaram um manifesto criticando também a manifestação. E o governador Tarcísio, tentando surfar nessa onda, chegou a dizer que se fosse jurado, daria nota 0 para o desfile. Isso mostra que há uma espécie de embate entre dois Brasis. Um Brasil que é esse, da alegria do carnaval, da crítica, da cultura que vem de baixo. E de criticar, por exemplo, a violência policial, o que não significa criticar em bloco todos os policiais, isso é evidente. Mas você não pode lidar com um fato que é da realidade? Parece que não. Existe um outro Brasil que quer calar, que quer esconder, que quer fazer de conta que é isso mesmo, que a polícia tem que matar, tem que bater, tem que cumprir essa tarefa que é contrária à própria civilização. Bom, esse embate mostra que o carnaval podia ser um parênteses na polarização política do Brasil que vem de muitos anos. Podia, mas acabou não sendo. Não dá. Não dá para fazer de conta que a gente vive em outro planeta durante 4, 5 dias de carnaval. Então, como mostram os exemplos que eu acabei de citar, a política e esse clima polarizado no Brasil continuaram presentes durante a folia. E na política propriamente dita, o Bolsonaro aproveitou esses dias de pausa e ele que, com um grupo de militares e com a família, vinha sendo alvo de operações da Polícia Federal, aproveitou o carnaval para tentar reorganizar as tropas. E fez duas coisas. Convocou para o fim de fevereiro uma manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo. É uma tentativa de retomar a ofensiva. Ele está convocando a turma dele, diz que não vai ofender, não vai xingar, não vai criticar o Supremo Tribunal Federal. Vamos lembrar que em 2021, numa manifestação na Avenida Paulista, o Bolsonaro, todo poderoso na época, presidente, chegou a subir no trio elétrico e disse: a partir de agora eu não cumpro mais ordens e determinações do Supremo Tribunal Federal. Era uma espécie de rebelião. 2 dias depois ele se arrependeu, ficou com medo e foi pedir ajuda para o Michel Temer
para dizer para o Supremo, não, aquilo ali foi um discurso, mas não é bem assim. Agora, com medo de ser preso, porque é o que está em jogo, o Bolsonaro quer mostrar força. O que ele pretende exatamente? Ele quer desafiar o Supremo, quer que o Supremo pare os processos? Se for isso, não vai dar certo. Porque quando ele estava na presidência, ele tinha todo o poder e fez manifestações contrárias e jogou a multidão bolsonarista contra a Suprema Corte. Ele não conseguiu parar os processos. Não vai ser agora, que está mais fraco, que está fora do poder, que vai amedrontar os juízes. Alexandre de Moraes não vai deixar de tocar os processos porque o Bolsonaro vai fazer uma manifestação na Avenida Paulista. Então, no meu entendimento, essa manifestação tem mais o sentido de mostrar força. O que o Bolsonaro quer evitar é uma espécie de estouro da boiada. E no caso deles, é isso mesmo, o gado, né? Por quê? Com a perspectiva de que ele seja condenado, ele já está inelegível. Se ele for para a prisão, pode perder o comando desse campo político. Outras pessoas podem assumir o comando. Então ele quer mostrar força e dizer para prefeitos, governadores, fiquem comigo, eu sou o líder da direita ou da extrema-direita no Brasil. Então ele faz essa convocação e ao mesmo tempo ele postou essa foto aqui, um pouco enigmática, né? De quando era criança. É o pai do Bolsonaro, ele e uma traíra. Ele identificou assim na legenda, uma traíra de 12 quilos. Traíra. É um recado. Ele está querendo dizer que quem não for com ele para essa manifestação é traíra na política. Prontamente o governador paulista Tarcísio já disse, estarei lá. Quer evitar ser chamado de traíra porque ele vê no médio prazo que ele pode ser o novo líder desse campo da extrema-direita se o Bolsonaro for mesmo preso. Então, há uma movimentação que é mais política do que jurídica e deve levar, no meu entendimento, bastante gente às ruas, a gente não pode se enganar. O bolsonarismo segue a ter muita força nas redes e muito apoio na sociedade. O que não tem tanto agora é dinheiro, porque os apoiadores, o pessoal do agro e outros empresários que bancavam aquelas manifestações, caminhoneiros e tal, estão com medo. Estão com medo porque estão pagando preço por terem atentado contra a democracia no 8 de janeiro. E será que o Bolsonaro vai ser preso, como pediram os blocos de carnaval? Bom, provavelmente só depois de uma condenação definitiva, ou seja, só depois de correr todo o processo. A não ser que ele cometa um ato de obstrução da justiça, porque vocês sabem, a regra é essa, né? A pessoa vai presa depois de julgada e condenada. Agora, se obstruir, se atrapalhar a investigação, aí pode haver prisão preventiva. Se o Bolsonaro falar algo indevido, jogar as multidões contra a justiça, aí sim ele poderia sofrer uma ordem de prisão imediata. Mas eu acho que não vai acontecer isso. É mais provável que antes do Bolsonaro, o filho Carluxo ou um dos generais que o apoiam, que o apoiavam, vá para a cadeia, porque esse sim, a justiça pode comprovar que obstruíram a justiça. Nas investigações há algumas novidades. O ex-ajudante de ordens, o Mauro Cid, revelou que pelo menos 2 grandes empresários, o Luciano Hang, da Havan, e o Meyer Nigri, da Tecnisa Construtora, participaram do complô para impedir a posse do Lula. Então, gente grande do empresariado brasileiro, além de generais, participaram disso. E também o nome do general Pazuello é mais um militar a aparecer entre aqueles que operaram para impedir a posse de Lula naquela fase em que eles estavam na conspiração golpista. Bom, enquanto isso, Lula foi para mais uma viagem internacional, foi para a África, Egito, temos as imagens do Lula ali, visitando as pirâmides do Egito, e Etiópia. E fez um duro discurso, mais um, contra a guerra. Criticou os atos do Hamas e criticou duramente o massacre cometido por Israel, dizendo que é preciso um cessar-fogo definitivo para interromper esse que é um dos maiores massacres do século XXI.